Existem 3 grandes grupos de mamíferos. Cada um está unido a uma das principais características do desenvolvimento embrionário. Monotremados põem ovos, que é a condição reprodutiva mais primitiva em mamíferos. Os marsupiais são caracterizados por possuir uma bolsa marsupial. Porém, é o trato urogenital que os distingue mais significativamente tanto dos mamíferos mais primitivos quanto dos placentários. O Ornitorhynchus anatinus, mais conhecido como ornitorrinco, é considerado como uma das maravilhas da evolução. Isso porque ele demonstra, obviamente, que possui parentescos com diversos animais. Os ornitorrincos descendem de uma linhagem de mamífero que se desvinculam dos demais e permaneceu com algumas das características dos répteis ancestrais e dos primeiros mamíferos. São endêmicos da Austrália, onde vivem em rios e riachos de suas proximidades. Apesar de apresentarem um bico em forma de palheta, similar ao dos patos, a semelhança acaba aí. Em diferença das cores, o bico dos ornitorrincos é coberto por uma membrana dotada de eletroreceptores, tão sensíveis que servem para se locomoverem e perceberem o alimento. O bico de aves contém esses tipos de receptores, que são usados para a captação de odores, porém em quantidade reduzida. O bico dos ornitorrincos possui um filtro que permite separar a água das substâncias comestíveis. Durante o mergulho, esse bico é o principal receptor. Apesar de se alimentarem de leite, seus filhotes não mamam, pois as fêmeas do ornitorrinco não possuem tetas. Desse modo, o leite escorre das glândulas mamárias que ficam acumulados nos pelos do peito da fêmea, e os filhotes assim podem lamber. Ele é semiaquático e noturno, alimentam-se de gerinos, crustáceos e peixes. Embora seja um mamífero, o ornitorrinco, em vez de dar à luz, põe ovos que são parcialmente chocados no interior do corpo. As interações de acasalamento bem-sucedidas dependem inteiramente da fêmea. O macho agarra a cauda da fêmea e, se ela não estiver disposta, então ela vai tentar escapar. Caso estiver disposta, irá ficar ao lado do macho. Após a fecundação, os filhotes passam por um pouco mais de 20 dias no útero da mãe e depois são chocados por mais de 10 dias fora do corpo antes do seu nascimento. Significa então que os filhotes precisam completar a maior parte do seu desenvolvimento fora do organismo materno e acabam nascendo sem sistema imunológico inteiramente formado. Os ornitorrincos fêmea põem em média de 1 a 3 ovos, com período de gestação de 17 dias, com a longevidade de 2 a 17 anos. Possuem um comportamento solitário e escavador. As equinas são as mais bem distribuídas entre os monotrematas, desde a Austrália, Indonésia e Nova Guiné. Elas possuem um focinho alongado característico, do qual elas puxam suas presas para dentro da boca sem dentes, isso através de sua língua bastante comprida e pegajosa. Os machos e as fêmeas têm uma cloaca através da qual passam as fezes, urina e, além disso, nas fêmeas passam os ovos. As fêmeas podem ser excitadas por um ou vários machos durante o período de acasalamento. Porém, as fêmeas acasalam com apenas um macho. As equidnas têm cuidados parentais e não possuem mamilos, e sim glândulas mamárias. A gestação das equidnas de bico curto, Tachyglossus aculeatus, dura cerca de 23 dias, onde a fêmea deposita um único ovo de casca mole em sua bolsa de incubação. Entre 10 a 11 dias, os ovos eclodem. Quando os jovens deixam a bolsa 3 meses depois, eles estão cobertos por espinhos. Sendo assim, o tempo de maturação é longo. A maioria dos marsupiais são encontrados na América do Sul, Central e Austrália. Os principais representantes desse grupo são diabo da Tasmânia, gambás, cangurus, monito del monte, toupeiras e bandicoost, e apresentam comportamentos variados por consequência da evolução. Então, preenchem uma variedade de nichos ecológicos.
A ordem Didelphimorphia é de ampla distribuição nas Américas e representante do grupo mais antigo de marsupiais, com maior dispersão no mundo. Recentemente, os marsupiais eram tidos como mamíferos inferiores, um elo evolutivo entre ovíparos mamiliformes e vivíparos placentários. Atualmente, sabe-se que as semelhanças entre metatérios e eutérios é muito grande, sendo a característica diferencial o seu modo de reprodução, que vai entre 12 a 13 dias. Muitos gambás têm uma bolsa bem desenvolvida, mas alguns são desprovidos dessa estrutura. A maioria desse grupo são onívoros ou carnívoros, podendo ser encontrados na maioria dos habitats neotropicais. Os gambás são geralmente solitários. Não há interação entre membros da mesma espécie, exceto para a reprodução. Esses animais possuem a capacidade de controlar o sexo da reprodução. Essa característica pode esclarecer a sua adaptação às diferentes condições ecológicas, bem como a sua eficiência competitiva com os placentários. Ordem Paucituberculata. Nessa ordem encontra-se o gambá mussaranho chileno, Dincolestes rafanurus, que foi considerada uma espécie rara. Porém, é possível que eles possam ser abundantes em habitats limitados, podendo ser encontrados em florestas temperadas, sendo semelhantes a um camundongo de nariz pontudo. Existem poucas informações concretas sobre sua forma de acasalamento durante a noite. Ordem Microbiotéria. Há somente uma espécie existente, porém, há registros fósseis que indicam outras 13 espécies, separadas em 7 gêneros. Essa única espécie, Dromiceops gliroides, conhecido por Monito del Monte, tem muitas características que podem sugerir uma relação estreita com os marsupiais australianos. Esses animais são encontrados em uma estreita faixa da América do Sul, centro do Chile e sudoeste da Argentina. Monito del Monte são pequenos marsupiais do tamanho de um rato, têm pelagem sedosa e as fêmeas são maiores que os machos, devido a seu armazenamento de gordura adicional. Além disso, elas possuem uma bolsa marsupial bem desenvolvida, contendo 4 mamas. Os Monito del Monte têm capacidade auditiva extremamente desenvolvida em comparação a outros mamíferos marsupiais. O cuidado parental também merece destaque, pois é o mais prolongado conhecido entre os marsupiais da América do Sul. Ordem Notorictemorphia. São as toupeiras marsupiais. Possuem olhos com as lentes e pupilas ausentes, ou seja, são funcionalmente cegas, além de não possuírem as orelhas externas. O focinho é coberto por um protetor de tensão. Eles possuem caudas curtas e robustas. Suas garras dianteiras são modificadas para funcionar como espadas. Estes animais nadam através do solo sem deixar a toca definitivamente. Se alimentam de larva e invertebrados, sendo ativos de dia e noite. Em relação à filogenia, bioquimicamente falando, esses animais não são próximos de qualquer outro marsupial. Ordem Dasyuromorphia. Na Austrália, os mais antigos membros conhecidos da ordem originaram-se há 55 milhões de anos atrás, porém, pouco se sabe sobre sua evolução. Essa ordem é restrita na Austrália, Nova Guiné e Tasmânia. No acasalamento, os machos maiores têm mais chances de atrair as fêmeas. Durante o namoro, eles as perseguem. Quando está copulando, eles se viram 180 graus para afastar os outros machos. Depois do acasalamento, o macho guarda sua fêmea por até 12 horas. As fêmeas são capazes de escapar dos machos agressivos, porém não ilesas. Como fêmeas podem acasalar com outros machos, a paternidade é considerada múltipla e é algo frequentemente observado. Os machos dedicam maior parte de sua energia durante a reprodução e justamente por conta das reações inflamatórias, de maneira eventualmente exaustivas, que acabam os matando. Eles se alimentam de uma variedade de invertebrados e vertebrados.
Ordem Peramelemorphia. Essa ordem é representada pelos bandicostes e bilbias. Os bilbias possuem os membros anteriores curtos e os posteriores longos, sendo basicamente noturnos, possuem um senso bem desenvolvido de cheiro e olhos que são adaptados para a visão noturna. São onívoros que comem principalmente insetos, mas também uma variedade de vegetais, além de ocuparem uma vasta gama de habitats em toda a Austrália, Nova Guiné e Tasmânia. Os machos são geralmente maiores do que as fêmeas e parcialmente dominantes. São notavelmente reconhecidos nessa ordem por possuírem uma bolsa no ventre para transportar os jovens imaturos. As fêmeas podem acasalar com mais de um macho e seu processo de criação é acelerado, o que permite que uma única fêmea tenha 16 filhotes por ano. Os machos e fêmeas possuem um comportamento solitário, pois selecionam seu território, mas geralmente os territórios dos machos são bem maiores. Ordem Diprotodontia. Os mais conhecidos são os cangurus. Constituem a maior ordem de marsupiais, que podem se distinguir de outros metatérias, uma vez que ambos são sindáctilos, ou seja, dígitos 2 e 3 das patas traseiras são totalmente fundidos, além de possuírem um único par de dentes incisivos no maxilar inferior. A maioria são herbívoros com estômago complexo, porém, alguns voltaram a ser insetívoros e outros se especializaram em se alimentar de seiva e néctar. A segunda maior família de marsupiais é a Macropodidae, encontrados na Austrália, Nova Guiné. Possuem as patas traseiras estreitas e alongadas, que proporcionam muita força. Além disso, uma cauda longa e pesada, sendo usada como órgão de equilíbrio ou estabilização. Curiosamente, eles não podem andar para trás. A maioria dos membros desse grupo usam a forma bípede, onde o animal decola com um empurrão de seus membros traseiros e equilibrando-se com a cauda, com impulso e alta velocidade, sendo bastante eficientes. A fase de fecundação ocorre dentro do útero da mãe, passando 30 a 35 dias, ainda num estado embrionário muito primário, com pouco mais de 1 centímetro, abandonando o útero da progenitora e sobe lentamente pelos seus pelos até a bolsa marsupial, onde vai terminar o seu desenvolvimento. Ali, fica permanentemente agarrado nos seus mamilos, alimentando-se de seu leite por cerca de 1 ano. Depois disso, o filhote começa a sair da bolsa.